Cá estamos nós, nosso À Volta do Rossio, programa de grande entrevista da Rádio Despertar, para o ar às segundas-feiras às 15, repetição às 10 da noite, também repetição sábados quando são 4 da tarde. Boa tarde e bem-vindos. Comprometemos e vamos cumprir. Hoje recebemos no nosso À Volta do Rossio o jornalista Paulo Garcia, jornalista da SIC, bem conhecido por moderar e apresentar o programa o dia seguinte. Hoje está connosco em Estremoz, veio até à nossa terra para conversar aqui um pouco connosco. Paulo, primeiro que tudo, muito obrigado. Obrigado, Elza. Por teres vindo, até Estremoz. Naturalmente a distância não é assim tão curta, mas de longe faz perto, e vieste hoje também aqui conhecer a nossa rádio, conhecer Estremoz e conversar um pouco connosco. Paulo, as pessoas conhecem-te, não és muito de dar entrevistas. Não sou, não. Nada, não é? Nada, zero. Porquê? Não vejo que, se calhar é uma questão de timidez por um lado, por outro, na nossa área, não é uma coisa que ajude muito, mas não sinto essa necessidade, acho que é preferível dizer, acho que tenho exposição suficiente para não estar ainda a pôr-lhe mais entrevistas e mais de mim nesse tipo de situações, sobretudo publicamente, portanto evito fazê-lo. Mas claro, estou aqui com muito gosto, isso aceitei logo. Mas não sentes que as pessoas gostam também de ouvir aquilo que tu tens para dizer, claro que fora sim. Do contexto claro formal? Que sim, compreendo isso perfeitamente. Eu é que tento que as pessoas, para além daquilo que é o Paulo Garcia, o cromo da imagem, portanto, procuro que as pessoas saibam o menos possível a meu respeito, por uma questão de não ter nada a esconder, mas por uma questão de ter o meu espaço, que é uma coisa que eu preservo muito. Paulo, como é que tudo começou contigo? Olha, isto tudo começou em 89 e sabes que eu sempre que entro numa sinto-me muito feliz. Comecei em 89 na rádio comercial, eu não tinha tido a mínima experiência radiofónica, isto começou tudo. Eu estava a estudar para Relações Internacionais e numa festa de anos minha, num bar de Lisboa, estava lá o saudoso Jorge Postrelo, a quem eu era um enorme fã. Vivi fora de Portugal há uns anos e a minha ligação a Portugal e sobretudo ao futebol passou muito por aquilo que eu ouvia na rádio, na emissora nacional, enfim, tudo aquilo, os relatos, e claro, uma coisa que me fascinava. E fazia em casa muitos relatos, sobretudo com bonecos, com cromos da bola, mas isso, enfim, é quase o beabá de qualquer relator de futebol. E eu fui relator de futebol durante 18 anos com muito orgulho. Fui jornalista por ser relator de futebol. A minha área de estudo não tinha nada a ver com isso, como eu te disse. E nesse dia estava muito bem disposto, enfim, é o termo que eu encontro assim, mais apropriado para o estado onde estava, como estava. E fui ter com o Postrelo e fui diretamente a ele e disse-lhe: Jorge, pá, eu sou um fã seu incondicional. O Jorge era muito aberto, eu sou muito comunicativo. Muito obrigado. Mas é só para lhe dizer, eu se fizesse relatos era melhor que você. E você é o meu ídolo. Não é? Aquilo dito a outro tipo de pessoa seria muito desagradável, não é? Para ele não, ele achou muita graça aquilo. Mas queres ser relator? Se eu queria, eu vou-te ajudar a ser relator. Vou-te ajudar a cumprir o teu sonho. Se tiveres pernas para andar, que é um termo que eu ainda hoje utilizo muito, sobretudo com as pessoas mais jovens, na SIC. O ter pernas para andar, o tirar um curso porque é bonito tirar um curso, ou tirar um curso porque se tem pernas para andar e se tem condições para avançar. E a partir daí houve uma sucessão, fui fazer relatos de gravação para estádios de futebol, sozinho. Hoje cá não era capaz de o fazer. Tenho essas gravações guardadas, não é? Sobretudo para o meu filho ver, enfim, tenho muito coisa que ele veja como é que é preciso trabalhar às vezes muito para se chegar às coisas. E foi tudo aí que começou. E portanto entrei na rádio comercial no dia 1 de junho de 1989. Sem ter a mínima experiência, sem estar sentado em frente a um micro como nós estamos os dois hoje. Nunca me tinha sentado à frente de um micro, porque a minha área não passaria por jornalismo em condições normais. Portanto foi assim, entrar na rádio comercial e ver aqueles monstros todos da rádio comercial foi extraordinário. E depois, os primeiros tempos, percebeste de facto que era essa a tua praia ou não? Percebi. Apaixonei-me por completo. Tem que ser. Mas pela rádio ou por relatar jogos de futebol? Pelos relatos e também pela rádio, propriamente dita, também pela magia da rádio. Foi uma coisa que... Eu era um grande ouvinte de rádio. Ouvia rádio de manhã, durante a noite, portanto, quer dizer, a rádio... Naquela fase em que a rádio era realmente algo para nós muito importante. Ainda hoje é, mas provavelmente há aqui um conjunto de coisas que fazem com que a rádio hoje seja mais seletiva, se calhar, do que era naquela altura. E precisamente na rádio comercial, que era a minha rádio, onde eu tinha os meus ídolos, no caso desportivo, o Jorge Postrelo, o Franco Correia, o David Borges, no caso da música, o António Sérgio, enfim, o Zé Ramos, o saudoso Zé Ramos, que depois foi meu colega na SIC também.
Quer dizer, ver-me envolvido naquilo tudo. Fui lá que conheci a minha mulher, por exemplo. Logo no primeiro dia em que entrei, ela trabalhava no bar, estava a estudar para ganhar uns dinheiros para poder estudar, e foi lá que eu o conheci também. E de repente estar-me envolvido na rádio comercial, no gigante rádio comercial, e estar a ser parte ativa, né, daquela vida, daquele mundo que é a rádio, foi qualquer coisa de extraordinário, e a partir daí abracei por inteiro acabei o meu curso de Relações Internacionais na mesma, mas a partir daí não tinha qualquer dúvida que era o jornalismo e a rádio. Confesso que aí a televisão estava muito longe dos meus horizontes. E quando é que aparece a televisão nos teus horizontes? Quando aparece a SIC. Pouco tempo, um mês depois da SIC estar a trabalhar, o Zé Augusto Marques e o Nuno Santos convidaram a mim e ao Jorge Gabriel, enfim, um conjunto de pessoas miúdos na altura que trabalhavam na rádio para ir para a SIC. Eles foram, no caso do Jorge foi a tempo inteiro, eu precisamente porque não queria largar a rádio, achava que que ia a SIC fazer ali um período e depois voltava à rádio, andei a acumular rádio comercial com a SIC. Conclusão, depois disso ainda fui para a Antena 1 e andei a acumular, nunca quis largar a rádio, larguei a rádio, digamos, 18 anos depois de ter começado, quando entretanto a SIC me convidou para outras áreas e para outras coisas que já não era compatível conciliar as coisas. Mas ainda assim foi um dia triste, esse dia que deixaste a rádio? Muito triste, muito triste. Muito triste. Eu despedi-me, no caso de relator, despedi-me de uma final de Taça Portugal, com o Joaquim Rita como comentador, isto já na Antena 1, e quando percebi que aquele ia ser o meu último dia de rádio, foi realmente muito triste, não nego, foi muito triste. A rádio é um bicho, como tu sabes, não é? Sem dúvida. Há pouco tempo tive aqui também nessa cadeira o Oscar Cordeiro, que é um narrador de futebol na TSF, e que me disse que é muito difícil, de facto, fazer um bom relato na rádio. Sentias isso também, que era difícil, é uma arte que é difícil de fazer bem feita. Como é que tu conseguias, de facto, que truques tinhas para consegui-la fazer da melhor forma? Olha, o meu grande truque, há dias com alguém que é da minha geração e que fazia relatos comigo, e eu comecei muito cedo na rádio comercial como relator principal e devi só ao Gabriel Alves, porque achou sempre que este miúdo tem muito, este miúdo para além dos outros, só que depois tu lá estás é um bocado complexo, sabes como é que é o mundo da rádio, não é? E o Gabriel Alves, eu comecei muito, como deves calcular, portanto em 89, era muito jovem, e eu, para aí 6 meses depois, era relator principal da rádio comercial. E uma das coisas que me fez relator foram os grandes nomes da rádio, os grandes relatores na altura. Eu tive uma escola de grandes relatores. E os grandes relatores são mesmo isso, são grandes relatores. É o relator na forma como coloca a voz, como canta um relato. Um relato é uma coisa muito difícil de fazer. Toda a gente pode fazer relatos, cá tens 300 indivíduos a fazer relatos, não é? Falta saber se se relatam bem, se marcam a diferença. Eu tive o privilégio de ter, nas gerações que me antecederam, grandes nomes, grandes relatores, que ainda hoje para mim são os melhores relatores de sempre, da rádio portuguesa, na fase em que a rádio marcava mesmo o espaço, percebes? E eu bebi muito disso. Eu costumo dizer que o imitar não é mau, o mau é imitar mal. Agora, o imitar bem não é mau. Eu fazia uma coisa que os relatores mais modernos se calhar acham que não devem fazê-lo. Se calhar, talvez por isso não sejam tão encantadores como relatores do que eram esses relatos, esses relatos e esses relatores. Eu ia para o estádio, já era relator principal da rádio comercial, e ia no meu carro, caminho dos estádios para fazer o relato, ia com uma cassete a ouvir o David Borges, o Franco Correia ou o Jorge Postrelo. Eu precisava, antes de começar a relatar, precisava de os ouvir. Precisava de ir buscar aquela capacidade de relatar, aquela cultura de relatar. Na altura falava-se muito bem português e era exigido isso. Eu lembro-me nessa altura ainda esta rapaziada tinha disponibilidade para ajudar e para ensinar. E uma das coisas, para teres uma ideia, eu tive um mês a fazer uma coisa, que era o Tempo e Resultado, que era um programa apresentado por Franco Correia, à noite, na rádio comercial. E a única coisa que eu tinha direito a dizer era, e agora já de seguida, as dicas do Totobola com o mestre Wilson Brasil. E enquanto eu não... E depois entrava a publicidade e a seguir entrava o Wilson Brasil com as dicas do Totobola. Enquanto o Franco Correia não achou que eu estava à altura de ler aquilo, eu não fiz outra coisa. Portanto, eu tive um mês a fazer aquilo. Portanto, a questão do relato ser difícil é muito difícil, como a arte de comunicar é muito difícil. Daí há quem comunique bem e quem não comunique tão bem. Eu penso que a rádio perdeu esse encanto nos relatos,
sinceramente perdeu, muito por força da televisão. Basta tu antigamente não podias fazer, nós dizíamos com alguma piada que até podíamos estar a ver um jogo de futebol e ouvir o relato, fazia-se isso muito nos estádios, não é? Era uma tradição muito portuguesa. No caso da televisão tu não podes, porque se estiveres em casa a ver pela televisão o relato, há logo ali um atraso, que acho que é não sei quantos centésimos de segundo, o suficiente para a bola ainda ir em meio campo, já tu sabes que é golo. E portanto isso retirou à rádio essa capacidade, essa força, não é? Mas eu acho que perdeu-se hoje as referências, porque a rádio deixou de investir nisso. Antigamente um relator era o indivíduo mais bem pago numa rádio. Ganhava o dinheiro que queria. Hoje o relator é o que pode fazer o relato. É uma coisa completamente diferente. A televisão veio, portanto, mudar um pouco esse encanto, até porque foi buscar à rádio os profissionais. Os principais profissionais, sem dúvida. Isso também não ajudou muito, claro. Há uma diferença grande em narrar um jogo na rádio e narrar um jogo na televisão. Completamente. Eu não gosto de relatar em televisão. Mas tens o feito ultimamente? Faço muito poucas vezes. E não gostas porquê? Porque a televisão não tem o encanto que a rádio tem. Eu na rádio posso relatar um jogo. Na televisão eu não posso relatar como na rádio, que é ridículo. E quem o tenta fazer percebe que depois aquilo não funciona. E para estar a dar nomes, e para estar a não me envolver no jogo, eu prefiro não fazer, ou fazer quando, de todo em todo, é necessário fazer. Qualquer relator de rádio, é mais fácil dizer-te assim, qualquer relator de rádio que tenha feito carreira em rádio, não lhe encanta fazer na televisão. Porque para fazer uma narração televisiva na televisão não é preciso ser relator. É preciso ter capacidade de ler o jogo, ter capacidade de fazer é falar para as pessoas. A rádio é relatar, é algo completamente diferente. Paulo, os primeiros tempos como jornalista na SIC trouxeram-te naturalmente algumas dificuldades. Lembra-nos lá quais é que foram os obstáculos que apareceram quando chegaste então a jornalista da SIC. Eu sou capaz de estender isso a tudo o que tem sido um bocadinho a minha vida. Aliás, é uma coisa que eu tento transmitir ao meu filho, que pratica desporto, é a ideia de que isto não é para o primeiro que chega, mas para aquilo que fica. Eu, aliás, no dia de anos dele escrevi uma coisa sobre isso, porque ele fazia 18 anos e achava que lhe devia escrever aquilo. Eu fui sempre o último a chegar a tudo. O último. Fui sempre escolhido, fui sempre selecionado, as pessoas faziam o favor de gostar do meu trabalho, mas eu era sempre o último a chegar. Para te dar uma ideia, eu quando disse que comecei como relator muito cedo, é verdade, mas também comecei mais cedo, porque pouco tempo depois de eu entrar na Rádio Comercial, 3 dos principais relatores da Rádio Comercial foram para a TSF, na altura uma rádio pirata que se chamava TSF, e que está a fazer 29 anos de vida, o que eu saúdo, porque sou um fã incondicional da TSF. E o David, o Jorge e o Fernando foram para a TSF. Era preciso alguém fazer os relatos. Para teres uma ideia, em 89 foi o ano em que o Benfica foi à final da Taça dos Campeões Europeus, com o PSV. E fui eu fazer o relato com outra pessoa, porque entretanto a saída deles foi muito em cima da final da Taça dos Campeões Europeus. E esse aparecimento foi muito provocado por isso. Mesmo assim, aquilo rodou por 3 ou 4 miúdos que eram repórteres, alguns hoje nem trabalham em jornalismo, e depois é que apareci eu. Curiosamente o que ficou fui eu. Na SIC foi rigorosamente a mesma coisa. Eu na SIC fui o último a chegar a tudo. Fui o último a chegar aos diretos, rodou por 50, até que, dada altura, o Paulo Sousa e o Pacheco resolveram ir para o Sporting. E quando se soube a notícia, e assim que foi a primeira a dar a notícia, eram 10 da noite, não havia ninguém, havia outro serviço. Fui eu fazer esse direto, porque não havia mais ninguém. Foi literalmente o que me foi dito. Ainda hoje sou provavelmente das pessoas que mais quilómetros têm de diretos assim, quanto isso me deixa muito orgulhoso. Porque a minha carreira não começou há 10 anos, quando comecei a ser moderador. Portanto, tenho uma carreira de SIC de 24 anos. Não é? E se quiseres, até como moderador foi o que aconteceu. Eu digo isto com muito orgulho, porque hoje uma das pessoas que mais me ajudou a chegar a moderador, que eu não imaginava minimamente que tivesse capacidade para o fazer, foi alguém que teve a coragem de chegar ao pé de mim e me dizer, na véspera do Cristiano Ronaldo ser apresentado em Madrid, de me dizer, não tenho ninguém. Isto é julho, tu achas que és capaz de fazer? E eu ainda baixei um bocado mais da expectativa, e disse, o mais que eu posso dizer é que vou dar o meu máximo. Agora, se sou capaz de fazer ou não faço a mínima ideia. O que deixou esse diretor, que é uma pessoa a quem eu devo muito, o António José Teixeira, que hoje está na RTP, ainda mais em pânico, como deves calcular, não é? Porque ele estava à espera que eu fosse dizer, não, mas eu faço, estás a pôr em causa. E eu realmente baixei ainda mais a fasquia, porque não sei se sou capaz. E eu fui a última pessoa a chegar a moderador. Digamos, da minha geração ou do meu lote,
Outros nem sequer chegaram, nem fazem muita questão disso, não é? E são grandes profissionais na mesma. Portanto, o que eu digo é, esse sofrimento eu habituei muito cedo a ter que lutar para chegar às coisas. Nunca tive o privilégio de és tu a primeira opção para isto ou para aquilo. Agora, não fui o primeiro realmente a chegar, mas quando cheguei, fiquei. E é isso que eu às vezes tento transmitir ao meu filho, que ele pratica desporto, às vezes as coisas não correm tão bem, não é? Como qualquer pessoa que pratica desporto sabe que é assim. Eu quero que ele perceba, aqui puxando um bocadinho mais para o lado dele, quero que ele perceba que às vezes, não sendo o primeiro, a questão ali não é o primeiro, o que joga primeiro, não é? No caso dele que pratica desporto, é se ele realmente tem cabeça para ficar. Porque esses é que fazem a história, não é os primeiros que chegam. Portanto, foi tudo muito difícil, não te nego, na minha carreira. Como eu costumo dizer, até à minha mulher foi difícil, porque eu realmente lutei muito por ela, porque também não despertei grande interesse. Portanto, quer dizer, não foi fácil a minha carreira. E eu hoje dou muito valor a isso. Eu acho que só, apesar de tudo, não sou nada de extraordinário, sou um profissional como muitos que este país tem, mas o que sou, tenho muito orgulho no que sou. Porque trabalhei muito para conseguir chegar às minhas coisas. E o difícil torna as coisas mais saborosas. Mais saborosas, não é? Mais saborosas. Falta saber se a pessoa pode estar preparada para isso, para saber lutar por isso, para saber esperar, para às vezes as coisas não correrem bem, não é? Como se costuma dizer, o tal quarto escuro. E tive momentos assim em que isso me aconteceu, não vou negar. Em que senti que estava num quarto escuro, em que havia se calhar ali uma porta para eu abrir, mas essa porta nunca a encontrava, não é? A escuridão era tão grande. Em momentos muito bons também tive esses momentos. E realmente depois o poder chegar, o ter capacidade, o nunca desistir foi fantástico. Paulo, o mundo da televisão e o mundo da rádio são dois mundos completamente diferentes, ou tocam-se em várias perspectivas? Tocam-se em várias perspectivas, sendo que agora se tocam cada vez menos, e eu acho que é pena. Acho que o mundo da televisão, sobretudo o boom do aparecimento das televisões privadas, lucrou muito com o efeito das pessoas da rádio. Isto é, as pessoas da rádio ajudaram muito ao sucesso das televisões privadas em Portugal. Hoje em dia já não te sentes tanto esse efeito, mas o aparecimento, sobretudo a explosão da televisão em Portugal, que se dá com o aparecimento da SIC e depois da TV, viveu nessa fase muito da rádio, porque a rádio é realmente uma escola extraordinária em vários níveis. A nível da dicção, a nível de respiração em cima de um microfone, a forma como se lê, a forma como se tem capacidade, porque senão não se consegue fazer rádio. Nós estamos a fazer isto de improviso, os dois, não é? Portanto, eu não estou a escrever aquilo que estou a dizer e tu não estás a escrever aquilo que tens para me perguntar. Se calhar é a conversa que leva a que tu vais te lembrar, olha, ele está a falar disto, estamos cá a perguntar-lhe isto. Isso é o segredo da rádio, não é? E, portanto, a televisão lucrou muito com isso. Ainda hoje, nos cursos superiores de comunicação social, isso é discutido. Aparecem pessoas que não têm noção nenhuma do que é ler, e, no entanto, vêm com cursos superiores, não é? De jornalismo. E, portanto, essa parte tocava-se. Eu acho que já se tocou mais. Acho que já não há esse efeito. Isto é, já não há a preocupação de ir à rádio buscar qualquer coisa que sirva para a televisão. E o efeito de passar só do microfone, como nós estamos hoje, para uma câmara de televisão? É muito complicado. É bastante complicado. Tu aqui estás protegido, não é? Eu estou protegido, tu estás protegido. As pessoas todas te conhecem em Estremoz, mas imagina que não. As pessoas conheciam-te pela tua voz, não é? Portanto, fazem um cenário em torno. Aliás, a rádio também é essa beleza, não é? O passares para uma câmara de televisão é muito complicado. O efeito do bicho câmara, então se são 13 ou 14, pior ainda. Mas o efeito câmara, sobretudo, é muito... A primeira reação é de completa... É bastante impessoal. Não há uma relação de encanto. Acho que não é. E as redes sociais vieram um pouco tirar isso também, desse encanto. Exatamente. Porque as pessoas hoje em dia já conhecem mais facilmente as vozes da rádio. Paulo, uma primeira pausa na nossa conversa. Já voltamos, estamos à conversa com o Paulo Garcia hoje no nosso À Volta do Rossio. Até já. Estamos de volta, estamos de regresso, o nosso À Volta do Rossio, programa de grande entrevista da Rádio Despertar, passa à segunda-feira às 3 da tarde, sábados às 4 da tarde, também na segunda-feira às 10 da noite. Para hoje convidamos, como já devem saber, o jornalista da SIC, Paulo Garcia, veio até Estremoz hoje para conversar um pouco connosco, também percebermos um pouco da história do Paulo, que diariamente nos entra pela casa adentro através da SIC Notícias, moderador do programa Dia Seguinte, além naturalmente de outras atividades que desenvolve na SIC Notícias.
Paulo, quero começar assim esta segunda parte. Ser jornalista é uma vocação ou não? É. Ser jornalista é uma vocação. Deixa-me partilhar contigo e com os teus ouvintes aqui uma coisa muito curiosa. Das vezes em que participo, sobretudo quando sou convidado para participar em conferências de jornalismo, sobretudo a estudantes que estejam a acabar o curso, portanto mestrado já, eu costumo fazer uma pergunta muito curiosa que é, vocês querem ser jornalistas porquê? O que é que vos levou ao jornalismo? E se eu te disser que se fizer esta pergunta a 4 mestrados, a 4 estudantes, 3 deles olham para mim, riem-se, abrem os braços e dizem, Paulo, então, mas consigo aqui à nossa frente, porque é que acha? Digo assim, não, mas não percebeste a pergunta. Porquê? Porquê? Não estás a olhar para mim, é porque é para eu ser pivô de televisão. Claro. Portanto, se o jornalismo, o efeito do jornalismo, que hoje em dia se calhar é incontornável, que é, eu quero ser jornalista da televisão porque eu quero aparecer. Porque se eu aparecer, os meus amigos vão logo à noite, é o sucesso completo. Isso não é fazer jornalismo. Portanto, a pergunta que tu fizeste é preciso vocação? É. E é preciso paixão? É preciso intuição? É. Porque o jornalismo é uma área muito especial. E coragem? E preciso coragem também, acho que sim. Hoje em dia o jornalista tem que ser de facto corajoso? Tem de ser corajoso. Se bem estou a perceber o sentido da tua pergunta, eu não concebo muito o jornalismo inócuo. A ideia que me quiseram passar, e que eu penso que posso ser, as pessoas podem gostar ou não gostar de me ver, mas há uma coisa que não podem, em nenhuma circunstância, gostando ou não do estilo, e se percebermos, por exemplo, tanto no caso do Dia Seguinte como da SIC Notícias, estamos a falar de ratings acima dos 14, 13, 14, portanto, há muita gente que vê, ou que passa, não é? Eu não consigo ser inócuo naquilo que estou a fazer, eu não consigo ser impessoal. A ideia do jornalista impessoal, o jornalista gélido, o jornalista que está a ver, estamos aqui a falar de qualquer coisa, e o jornalista está à margem, porque o jornalista não tem nada que estar à margem. O jornalista tem que ser sério naquilo que faz, tem que ser sério. E nós às vezes para sermos sérios e para vivermos a nossa profissão, que nos ocupa 60% do dia, tem que ser apaixonado pelo que está a fazer e tem que ser participativo. Eu não tenho que estar a discutir se o Benfica é melhor ou o Sporting ou o Porto, isto no caso do Dia Seguinte, não é essa a minha função. Mas a minha função é estar ativo. A minha função não é lançar um tema e agora fica aqui sossegadinho, porque e isto serve nas emissões especiais, nas milhentas emissões especiais que eu faço. Não. Portanto, quer dizer, o jornalista inócuo, impessoal, comigo não funciona. Não é esse o meu estilo. Se eu tiver que o ser um dia, se me retirarem aquilo que é a minha essência, enquanto até cidadão, se quiseres, enquanto ser humano, o jornalismo a mim não me interessa. Não nasci para ser um passador de notícias. Não sou um passador de notícias, nem nunca serei. Há pouco, quando começámos a conversa, tu disseste que não gostas de expor, portanto gostas de resguardar. Certo é que a tua vida profissional às vezes obriga-te a expor um pouco também as tuas opiniões, a tua forma de pensar. Isso não te fez voltar atrás algumas vezes ou não? Não, mas também não foi um processo fácil. Não foi encaixado com muita facilidade, esse tipo de coisas, não é? Esse tipo de jornalismo mais interventivo, ou mais agressivo, até de certa forma, na forma como tu constróis as perguntas, na forma como tu constróis os temas. Acabas por ganhar alguma margem de respeitabilidade com isso, é evidente que sim, ou até de ódios, se quiseres. Há muita gente que não suporta isso e não gosta disso, não é? Aliás, como se percebeu facilmente, ainda nas alturas até do próprio programa, por exemplo, ou daquilo das várias pessoas que passam para si. Agora, isso cria, obviamente, alguma dificuldade. Agora, nunca me retirou, se queres que eu te seja muito sincero, nunca me retirou a paixão e a convicção de que estava a fazer à minha maneira, como eu gosto de fazer e como eu entendo que deve ser feito. Eu preparo-me até à exaustão para tudo o que faço. Não me preparei para esta entrevista porque nem sequer conversámos os dois o que é que ia ser discutido aqui e eu também não me interessa minimamente. Mas se eu estiver, como tu fazes, se fores fazer uma entrevista claramente apontada e centrada em qualquer coisa político da região, ou disto ou daquilo, tu tens de preparar. E eu preparo-me à exaustão, por mais simplesinho que seja.
Por mais simplesinho que seja a entrevista. Se me disserem tens 10 minutos, pai, eu preparo aqueles 10 minutos como se fosse a última coisa que estarei a preparar na minha carreira. Portanto, aí, a partir daí limpo completamente a minha cabeça de qualquer responsabilidade. Independentemente de eu achar, como crítico sou, que posso ter feito bem, ou se calhar não fiz tão bem. Se calhar podia ter ido mais longe, ou não, se calhar. Mas isso já é um grau de exigência profissional. Essa é a tal rede de que muita gente fala, que nós temos que ter por baixo. É, claro. E isso tem sido um dos teus, eu não quero dizer segredos, mas uma das tuas vitórias, teres conseguido sempre manter essa rede por baixo e teres feito o caminho que tens feito. Sim, acho que sim. Acho que sim. Sinceramente, acho que sim. Paulo, conta-nos lá, porque sei que é uma história curiosa, e há pouco já falámos no dia seguinte, por isso vamos já começar agora no dia seguinte. Conta-nos lá como é que foi a tua chegada ao dia seguinte. Para já, um programa de referência na SIC Notícias, sem dúvida. Sim, sim. Líder de audiências, felizmente, e graças a Deus. Começou um bocadinho na linha do que eu disse há bocado quando estávamos a conversar do aparecimento. Aí num contexto diferente. Eu quando aparecia a fazer o dia seguinte já era digamos, um moderador da SIC, pivô, portanto já tinha o meu espaço conquistado. Mas na altura o João Abreu foi convidado para fazer outra coisa na SIC, para ocupar outro espaço, e ocupando esse espaço, mais concretamente o Jornal da Meia-Noite, que ele apresentou durante 2 anos, não podia fazer o dia seguinte, era incompatível, não é? Era quase sobre-humano. E o que me foi pedido a mim era se eu fazia 2 programas. Tu não te importas, Paulo, de fazer aqui 2 dias seguintes, até nós arranjarmos aqui uma solução? Claro que sim. Apresento os que forem necessários, com todo o gosto, claro que sim. Aí já com uma confiança diferente, estou a perceber nas palavras. Aí já mais forte, já mais forte, não é? Aí já mais forte. Mas com algumas reservas, porque achava que, mas será que isto vai correr bem? Será que isto é... Mas disponibilizando, porque achava também que ia fazer 2 programas, 3 programas, e depois viria a tal solução. Já lá vão 9 anos, portanto a solução fui eu, passou para mim a solução do dia seguinte. E eu senti que, a dada altura, isso estava a acontecer. Portanto, fiz o primeiro, para a semana fazes, não te importas, faço para a coisa, depois o outro, eram os 2 que me tinham pedido, e depois, a dada altura, começaram a falar comigo num contexto de fixo, que era, e o que é que achas? E o que é que se pode fazer mais? E o que é que se pode fazer menos? E eu também a fazer de conta que não estava a perceber, e portanto, estava a encarar aquilo com toda a naturalidade, e portanto vão lá 9 anos. 9 anos de programa. Foi para ti, imagino, um grande orgulho quando percebeste que ias apresentar o dia seguinte, mesmo sendo para 2 programas. Sinto que foi para ti um grande orgulho. Sentiste também o peso da responsabilidade. Conta-nos lá como é que foi essa primeira emissão. Foi, não te nego que foi um orgulho muito grande, até porque eu já era espectador do programa, portanto, nem nunca imaginando que algum dia eu ia apresentar. Eu a primeira vez que apresentei uma emissão, que moderei uma emissão na SIC Notícias, na sequência daquilo que te estava a dizer há bocado, que foi a apresentação do Ronaldo no Real Madrid, foi a minha primeira moderação. Eu nunca tinha moderado em estúdio. Às vezes ia lá como convidado para comentar, mas nunca tinha moderado. Eu ia para casa, convencido que aquilo tinha corrido muito mal, para ser sincero. Ia para casa no carro sozinho a pensar assim, já podes dizer aos teus netos que foste pivô de emissão. Grava isso e guarda, que é para um dia mais tarde lhes mostrar, porque de certeza que não vais fazer outro, se calhar, foi mesmo porque não havia mais ninguém. E no caso do dia seguinte, já num contexto diferente, eu achava que era mesmo para aí 2 programas, porque achava que assim que ia procurar outra solução, que não passasse por mim. E portanto aqueles 2 programas eu bebi-os com toda a força, achei que era muito curioso e portanto tentei dar ali um cunho muito, muito pessoal a vários níveis. E portanto foi muito curioso, senti-me muito orgulhoso. E depois quando percebi que as coisas estavam a caminhar para mim, portanto era eu, a opção passava para mim, eu comecei a encher o peito no sentido positivo, não negativo, isto é, comecei a perceber que aquilo tinha ali uma porta muito grande para a minha afirmação, é evidente, como moderador de televisão, como pivô, como jornalista, porque o programa é muito difícil de apresentar, muito difícil. Portanto, é um dos maiores exercícios televisivos que pode haver, é programas deste género, como deves calcular e sabes, não é? Vives no meio. Paulo, qual é que é a diferença entre o Paulo Garcia de há 9 anos atrás, no dia seguinte, e o Paulo Garcia, que ainda na última segunda-feira moderou o dia seguinte? Consegues encontrar grandes diferenças ou não? Consigo encontrar grandes diferenças, e eu presumo que até do ponto de vista de qualidade, obviamente, que fui crescendo como pivô, como moderador. Há só uma coisa muito curiosa que eu te digo, que é muito parecida com esse Paulo Garcia, e enquanto isto for assim não está nada mal. Quando deixar de ser, provavelmente terei que repensar. Provavelmente será muito difícil de acreditar nisto, mas eu sinto que cada segunda-feira em que eu me sento a apresentar o dia seguinte,
eu não te vou dizer que é como se fosse a primeira vez, mas quase. Portanto, eu tenho uma paixão muito grande, porque também devo muito ao dia seguinte, é evidente, em termos de afirmação profissional, a esse nível. E, portanto, aí é igual. O Paulo Garcia que se senta a fazer o dia seguinte, na próxima segunda-feira, será seguramente o mesmo Paulo Garcia no sonho, na vontade de fazer bem, na convicção do que está a fazer. Acho que é hoje muito mais profissional, muito mais pivô, muito mais moderador, muito mais entrevistador do que era há 9 anos atrás. Ganhou uma tarimba completamente diferente, não é? Há coisas que eu na altura fazia que se calhar não faço hoje. Ou trabalho melhor as coisas, ou preparo até a própria pergunta, estudo muito melhor os meus convidados, como tu estás a fazer hoje comigo, do que estudava quando comecei, não é? Portanto, quando comecei era claramente para marcar o meu espaço, para ganhar aquela parada, porque tinha que ganhar, mal ou bem tinha que ganhar. Hoje é um Paulo Garcia diferente, obviamente. Sendo um programa um tipo de programa neste caso, onde às vezes há alguns momentos de tensão, como é que tu consegues resolver, às vezes, esses pequenos problemas de tensão que há sempre no debate futebolístico, onde a paixão está muito presente, não é? Às vezes sobrepõe-se um pouco à razão. Mas sendo o moderador, o Paulo Garcia, como é que o Paulo Garcia consegue, às vezes, dar conta destes recados? Eu acho que, ao longo destes 9 anos, eu vou-te dizer aqui uma coisa que eu acho que tem que ser interpretada tal e qual como eu estou a dizer e não interpretada por outro campo que não seja este que eu vou dizer. Eu acho que ganhei o respeito deles. Uhum. Ganhei o respeito dos comentadores do dia seguinte, seja ele qual for. E o ganhar... Aconteceram várias coisas ao longo destes 9 anos que levaram a que hoje eu sinta que eles me respeitam. E isso ajuda muito. Portanto, quando a coisa aquece de forma às vezes irracional, e quando eu digo, olhem lá para mim, vamos lá porque há mais coisas para discutir, olhem para mim. E eles, é como um Ferrari, tu se fores com um Ferrari a 250, se lhe meteres os travões a fundo, ele não para logo ali, ele vai parar um bocado mais rápido, por isso é que convém pôr devagarinho, que é para não te despistar. E eu, à terceira vez de dizer, vamos lá acabar, vamos lá continuar, porque há mais coisas para... Olha lá para mim, ou Rui, olhe para mim, ou o Paulo Farinha Alves agora, ou o Zé Guilherme, olha lá para mim. E a da altura, quando eles olham, eles já sabem que ali é o momento para parar ali, aquela irracionalidade e para se ter um bocadinho mais calma. Eu acho que para isso, como em tudo que tens que moderar neste tipo de situações, tu tens que lhes ganhar o respeito. E eu acho que foi isso uma das minhas... Um dos meus maiores orgulhos é eu sentir que eles me veem como alguém que está ali a atirar e até a provocá-los, às vezes, inclusivamente, a provocá-los, a levá-los, às vezes a dizer coisas que eles às vezes não querem, mas eles não sentem em nenhuma circunstância que eu vou claudicar para o lado A, B ou C. Portanto, e já lhes dei provas de que isso não acontece. E ao ganhar esse respeito, tu acabas por dominar melhor as coisas. Se quiseres isto visto pelo lado de um árbitro, é um bocadinho a ideia de um árbitro. Um árbitro deve-se fazer respeitar e deve ter credibilidade para se fazer respeitar. Tu percebes que o futebol vale de facto a pena, que as pessoas vão um pouco pela irracionalidade às vezes, ou não? Eu acho que o futebol sem irracionalidade não funciona. Não é? Porque se for muito racional, perde aquilo que é a essência do que é o próprio futebol. Penso em outra coisa. Penso que o futebol tem que refletir urgentemente, e as pessoas do futebol têm que refletir urgentemente em torno da forma como o veem. Eu não posso pedir, se calhar, a um adepto normal que vai para a sua bancada de cascol que esteja preocupado com essa... É irracional, ponto. As pessoas em Portugal não gostam de futebol. As pessoas em Portugal gostam dos seus clubes. É uma coisa completamente diferente. Não é? Eu gosto muito de futebol. Até aí onde é que um amigo vai ver futebol? Vou ao Benfica, que sou sócio do Benfica há 50 anos. Ou vou ao Sporting, que sou sócio do Sporting. Então, e fora disso? Isso não quer lá saber. Portanto, as pessoas gostam do seu clube. Isso é logo um primeiro sinal, se quiseres, não direi de irracionalidade, mas de uma opção que é clara, não é? Isso acho que deve ser respeitado apesar de tudo. O que já não pode, o que nos deve alertar a todos é a ideia de que, e as redes sociais ajudam um bocadinho a isso, e há quem explore muito bem isso, se calhar o segredo hoje da comunicação está, nos clubes está nisso, também, é em que as vitórias das pessoas do futebol hoje não são vitórias. Percebes? Se eu hoje ganhar, eu não ganho porque gosto deste clube. Eu ganho porque é contra o outro clube. Eu vou contrariar o outro clube.
Eu acabo de ganhar aqui 1 quilo de laranjas, joguei aqui, pratiquei aqui um bocadinho de ténis, ganhei 1 quilo de laranjas. Eu não conquistei aquele quilo de laranjas. Quem perdeu foi o outro. Tu perdeste. Tu não ganhas. Tu és contra os outros. E esse é que é, para mim, o grande desafio para o futebol nos próximos anos. E sobretudo em Portugal, em que as coisas estão a agravar muito a esse nível. Em que as pessoas substituem as suas vitórias pelas derrotas dos outros. As pessoas querem ganhar para derrotar os outros, para dizer mal dos outros. E quando tu transferes uma vitória que é tua, pessoal, Zé Lameiras, tu conquistas qualquer coisa e não consegues usufruir dessa vitória, desse triunfo, porque a tua primeira preocupação é chamar os nomes àquele que andou lá contigo a lutar, tu perdes a essência do que é a beleza de um jogo. E isso quero dizer que se tu sentes com certeza, eu também sinto, que está a crescer cada vez mais. Está a crescer. Portanto, as pessoas estão preocupadas não é nas vitórias. As pessoas quando vão festejar uma vitória não é a vitória do clube deles, é a derrota dos outros. E aí eu não vejo grande futuro, porque há muita gente atenta a isso, há muita gente a explorar isso. O futebol hoje é um manancial de negócios e de interesses há muita gente a enriquecer no futebol. Há muita gente que não tinha nada e que hoje tem muita coisa. Há muita gente que devia dinheiro a muita gente e que hoje é rica, é milionária. E, portanto, é milionária explorando isto. Agora, tu dizes assim, está bem, mas como é que isso se explora? Como é que isso se explica às pessoas? Pois isso eu também não sei. Isso eu também não sei, porque as pessoas estão hoje em dia muito vidradas para isso. E muito apontadas para esse irrascível, para esse radicalismo que não nos leva a lado nenhum. Não é só no futebol. A gente está a falar de futebol. Claro. O mais grave se calhar nem é tanto o futebol, não é? Porque o futebol, vou utilizar aqui uma expressão que alguém há dias me dizia, alguém, meu amigo, que eu apanhei no Facebook com um texto inacreditável. Ainda por cima uma pessoa super equilibrada. E eu não consegui conter-me e não deixei de dizer, mas o que é que passou pela cabeça? Pá, mas o que texto é este? O indivíduo da tua responsabilidade. Pá, que é que escreveste isto? Onde é que queres chegar com isto? E a resposta foi, deixa-me, porque o futebol ainda é dos poucos sítios onde a gente pode deitar o lixo que temos cá dentro de nós. Ali ainda podemos, ali é um caixote do lixo onde nós podemos deitar o lixo todo que queremos. Não há mais nenhum setor da sociedade onde a gente possa fazer isto. É muito perigoso. Então, se é assim é muito perigoso. Caminhamos para campos que qualquer dia realmente não funciona. E claro que também não é só no futebol, como eu te digo, a gente hoje vê coisas a nível político inacreditáveis, por exemplo, e tem um grau de responsabilidade diferente. Quer dizer, acho que o país pode estar a caminhar para isso e o futebol aí é vou utilizar o tal termo que o outro utilizou, não é? Que é o termo, é uma espécie de vazador de emoções, onde vale tudo, onde as pessoas podem fazer tudo. Não, porque há muita gente a aproveitar-se disso, percebes? Quer dizer, há muita gente atenta a tudo isso e a explorar isso. E a explorar mesmo a sério. Não é a brincar. Não estamos a brincar. E comparar isto tudo com o simples adepto que até tem o seu direito de festejar a vitória do seu clube, gosta do seu clube, ama o seu clube, e não há paixão se calhar mais exacerbada e mais pública e mais sentida que é um adepto de um clube, isso passa a ser um bocadinho assim, uma ninharia comparado com tudo o que está a acontecer à volta do futebol. E isso é mais, penso que nos devia pôr a pensar a todos, acho eu. Paulo, só uma última questão antes de nos para o intervalo. Há pouco disseste que sentes-te um pouco também fazer o papel de árbitro. Consegues também perceber melhor o papel dos árbitros, estando como moderador do dia seguinte, a injustiça que às vezes os árbitros também sofrem ou não? Sim, mais do que a injustiça, às vezes a incompreensão. Acho que sim, às vezes são pouco compreendidos. Mas também aí me parece que não chega isso. Quando eu digo que procuro imprimir algum grau de responsabilidade e de seriedade mesmo, que às vezes se calhar não faço as coisas tão bem como deveriam ser feitas, eu presumo que convém que também a nível da arbitragem se perceba que o grau de exigência também por todas as razões que estamos a falar é cada vez maior e o grau de preparação também tem que ser cada vez maior. Começa a não ser captável facilmente também só a ideia de que eu falhei porque sou um ser humano. Claro que eu não acredito, percebi a tua pergunta, eu não acredito nada hoje em dia que a nova geração de árbitros sequer permita qualquer sentido relacionado com qualquer ato de corrupção. Hoje em dia não vale a pena, percebes? Hoje em dia os árbitros de primeiro plano em Portugal ganham suficientemente bem para não precisarem disso para nada. Portanto, nunca passaram, não acredito, tinha que ver com os meus olhos para perceber que alguém se deixa corromper a esse nível.
Acho que o problema é diferente. O problema é geracional também. Quer dizer, estamos numa fase e numa geração que não está nada para aí virada. Portanto, não está nada preocupada com o Benfica, com o Porto e com o Sporting. Portanto, estará mais preocupada com o seu ego, porque é uma geração diferente, é uma geração mais jovem, com outra capacidade. Os árbitros têm outra capacidade, como outros setores da sociedade têm outras capacidades. E isso pode fazer deles, às vezes, um bocado autistas no sentido de ouvir o que os rodeia. Faço-me entender? Eu até vou para eu provar que não tenho medo disto e que sou completamente isento, até vou arranjar uma maneira de não só prejudicar o Benfica, como também prejudicar o Benfica, Porto e Sporting. Folclore à parte, quem é que é mais prejudicado ou menos prejudicado, como é evidente isso é um folclore, a gente percebe que a nível dos grandes, os grandes em Portugal têm a força que têm, não é? Mas quer dizer, o árbitro ter a preocupação de, não, para se provar que somos isentos, agora até vamos prejudicar, até vamos ser completamente rigorosos com os grandes. E se tivermos alguma dúvida, se é penalti, a gente marca. Se tivermos alguma dúvida no fora de jogo, a gente marca o fora de jogo. Independentemente de antigamente, se calhar se pensar duas vezes se isso pode ajudar ou não à minha consolidação enquanto árbitro. Portanto, os árbitros têm que perceber que esse lado não o podem perder. Se conquistaram outro tipo de vantagens e conquistaram outras liberdades que antigamente se calhar não tinham, então é preciso que também lá dentro mostrem esse sentido de responsabilidade. E não me parece que ajude nada, e eu tenho a ideia de que José Fontelas Gomes, que é o presidente da Comissão de Arbitragem, que é uma pessoa seríssima, eu tenho toda a ideia disso, e não tenho dúvidas que o é, agora, tem que ajudar, não é? Um líder publicamente não pode dizer que, desculpem lá os rapazes, porque eles ali erram muito, mas também são muito jovens, temos que dar tempo. Publicamente, isso se diz dentro de um balneário, não se diz publicamente. Isso é meio caminho andado para no jogo a seguir esses jovens estar sob o efeito de uma pressão que nunca mais se endireita, e depois já fazem disparado. É evidente, depois é uns a seguir aos outros. Portanto, compreendo a posição, ser árbitro, seja do que for, é muito difícil, sendo televisão, sendo um árbitro de um jogo de futebol, sendo um juiz, sendo isto, sendo aquilo. Agora, temos que trabalhar para que isso se torne menos difícil. E eu acho que ainda há muito para fazer na arbitragem portuguesa em relação a isso. Muito bem, mais uma pausa na nossa conversa. Está boa, sem dúvida, a conversa com o Paulo Garcia nesta tarde. Já voltamos, até já. Estamos de volta no nosso À Volta de Rossio, programa de grande entrevista a cada Rádio Despertar-se, às segundas-feiras às 15, repetição às 10 da noite, também repetição sábados às 4 horas da tarde. Hoje com o Paulo Garcia, jornalista da SIC, está então connosco. Paulo, vamos prosseguir a nossa conversa. Estávamos de facto no dia seguinte, naturalmente será o prato forte desta, ou é o prato forte desta nossa conversa, é aquilo que torna também mais exposto, e eu queria agora também ir por aí. A exposição que traz o dia seguinte, o futebol, como dissemos, é paixão, e as pessoas perdem um pouco a racionalidade às vezes quando se trata de futebol. Traz-te dissabores depois, quando estás fora da tua vida. Eu dou exemplo num café, num restaurante, sofres de alguma forma, alguém vai ter contigo, vai dizer, o senhor não devia dizer isto, ou devia dizer aquilo, ou devia dizer aquilo a outro senhor. Isso acontece ou não? Acontece, mas tenho que ser absolutamente sincero. Foram tão poucas as vezes em que isso aconteceu, e que eu nem sequer posso dizer, não, isso acontece-me, porque foram tão poucas as vezes em que houve um período em que enfim, até devido a uma circunstância, em que isso aconteceu mais vezes, mas não, tenho que ser absolutamente sincero, há muita gente que vem ter comigo, mas não nesse contexto. É num contexto muito afável mesmo, muito de respeito. Eu sinto isso também. Sentes também que, além dos comentadores ganhar o teu respeito, o público também ganha o respeito? Eu acho que sim, e fico muito agradecido por isso. E penso sempre muito nisso. Perguntavas-me há bocado isso, qual era o efeito. Não podes agradar a toda a gente. Claro. É incontornável que, por muito que tu queiras não, que sejas o mais sério possível e mais equidistante possível, é fatal. A pergunta que mais me fazem na rua não é bem essa que tu dizes, mas é, Paulo, diga lá, eu não digo a ninguém, qual é o seu clube? Diga lá, porque é que você não diz publicamente, mas diga-me a mim que eu não digo a ninguém. Então, claro que as pessoas não conhecem, não é? E pronto, e por muito que tu não queiras, é evidente que ali há um exercício de imaginação muito grande. Não, ele é Benfica, não, ele é
Não, é Sporting. Estou-te a dizer que ele é Sporting. Não. Ele escreveu aqui há tempos uma coisa, aqui há uns anos, numa altura, com o Porto. Não, ele acho que ele mesmo é do Porto e tal. Mas isso é bom sinal. É bom sinal. É bom sinal. É, digamos, o elogio que eu mais gosto de ouvir é essa pergunta, porque seria mais lógico dizer assim. Depois também há o outro lado, que é, tens muita gente se aproxima assim, o Paulo, nosso Benfica e tal, o que é que acha? Não, mas, e o nosso Sporting e tal. E isso acaba por, as pessoas têm realmente essa dúvida. E isso deixa-me muito confortável, porque é sinal que as pessoas, quer gostem, quer não gostem, têm alguma dificuldade digamos, em apanhar, não é? Porque todos temos o nosso clube, eu também tenho o meu, não é? Portanto, as pessoas não apanhando isso, é o melhor elogio que eu posso ter, ou é aquilo que me sinto mais confortável. Eu fiz naturalmente uma pesquisa antes desta conversa e de facto em sites e blogs dedicados ao Sporting é o Paulo Garcia do Benfica, em sites dedicados a blogs ao Benfica, o Paulo Garcia do Sporting. Mas isso de facto, na tua opinião, fará tanta diferença? O clube do Paulo Garcia? Não, acho que para não. as pessoas parece que faz, não é? O que é que achas que isso poderia mudar ou não? Eu penso que não muda nada. Não, aliás, vou-te ser absolutamente sincero. Acho que me iria criar o mesmo problema que todos aqueles que acharam que podiam publicamente dizer qual era o clube deles. E eu até nem me estou a referir só aos jornalistas, estou-me a referir, olha, falávamos há pouco dos árbitros. Os árbitros, por exemplo. O Pedro Proença, o que é que ganhou em dizer que era benfiquista e sócio do Benfica? Nada, ganhou problemas, chegou a uma altura em que aquilo se complicou até sempre que tinha que fazer jogos do Benfica, porque ele sentia a responsabilidade de se libertar desse peso. E portanto, quer dizer, não há nem sequer, agora vou dizer, nem há cultura desportiva no contexto em que não há mesmo cultura desportiva. As pessoas, se querem saber qual é o teu clube, não é porque estejam, é porque a partir daí podem ajuizar de outra maneira qualquer passo que tu dês. E quer dizer, e quem anda no meio, e tu andas, já no meio, sabes, tu se quiseres ser desonesto, ou se encarares isto de uma maneira que não seja a mais adequada, não é por seres do Benfica, do Sporting ou do Porto. É porque és desonesto, ou porque supostamente não tens capacidade para manter essa equidistância. Quantos casos no futebol português é que tu conheces de ligações e de coisas que às vezes se tornaram públicas, de pessoas a clubes que a gente depois sabia que nem sequer era um clube delas? Portanto, a questão clubística aqui só serve, se me permites, para as pessoas esquadrilharem um bocadinho, que é, pois claro, então, pois ele até já disse que é daquele outro, quando isso não tem peso. Eu vou dizer aqui uma coisa que acho que é a primeira vez que eu digo, mas tu mereces que eu diga. As pessoas que estão no jornalismo de alta competição, na grande maioria dos casos, pouco tempo depois de estarem, digamos, ao mais alto nível, e também quando estou a dizer os jornalistas ao mais alto nível de alta competição também são os que atingem mais pessoas e, portanto, são os mais pressionados, chega a uma altura que começam a ver isto muito pelo lado das pessoas e não tanto pelo lado dos clubes. Até pelo efeito que isso tem a nível das redes sociais. Se tiveres 50 pessoas permanentemente a chamarem-te nomes e a chamarem-te isto e chamarem-te aquilo e confesso que tenho também, obviamente, como todos os que têm, mas não me sinto muito castigado apesar de tudo. Mas se eu tiver 50 pessoas, tu chegas a uma altura e aquilo incomoda, mas não seja incomoda, sobretudo se são utilizadas expressões que magoam. Agora, claro que ninguém liga a isso, ninguém para por causa disso, mas as pessoas veem muito isto pelo lado não dos clubes, mas das pessoas, da seriedade das pessoas. Será toda a gente assim? Como em tudo na vida, há jornalistas bons e maus, e advogados bons e maus. Mas quer dizer, eu acho assim, eu vejo assim. Isto chega a uma altura em que o efeito clubístico, e eu tenho o meu clube. Há um clube do qual eu sou adepto. Mas que isso me impossibilite de trabalhar de uma forma livre, não. Porque como também ninguém sabe qual clube é esse, tenho muita gente ligada a esse clube que acha que eu não sou desse clube e que está doida para que o outro clube coisa, que é para depois, percebes o que eu quero dizer? Portanto, esse efeito não acontece. Raramente no jornalismo, quem te está a ouvir, acredite se quiser, raramente no núcleo de jornalistas se discute a questão pelo lado qual é o teu clube. Eu tenho colegas meus assim que não sei qual é o clube deles. As pessoas acreditem se quiserem. E janto com eles todos os dias e falamos de futebol todos os dias. E nunca houve aquela preocupação de dizer, tu qual é o teu clube? Já agora só por curiosidade e tal.
Portanto, não há essa curiosidade. Nem os comentadores do dia seguinte sabem qual é que é o teu clube. Portanto. Nem os comentadores eu penso que não. Penso que não. Pelo menos a mim nunca me perguntaram, lá está. Nunca nenhum dos comentadores do dia seguinte, a não ser um, que já não está lá, que um dia me perguntou, você tem que disfarçar a sua cor clubística. Percebes? Tirando isso, nunca eles me perguntaram. Isso deixaria-te mais frágil ou não? No debate. Se eu soubesse o teu clube. Não sei, nesta altura já acho que não. Confesso que nesta altura já acho que não. Mas eles tiveram o cuidado sempre e o respeito de nunca me perguntarem isso. O Rui Gomes da Silva, o José Guilherme Aguiar, agora o Paulo Farinha Alves, ou o Rogério Alves, ou o Silvio Servan, ou o professor Franciaro, as pessoas com quem eu ainda trabalhei no dia seguinte, nunca me perguntaram. Nunca. Mesmo aqueles que vão lá pontualmente. Eu lembro-me que o Zé Guilherme, por exemplo, o ano passado não pôde ir a 2 programas, foi o Diogo Feio, não é? Deputado do CDS-PP, adepto do Porto. Nem os que vão poucas vezes podiam ser tentados a dizer isso. Paulo, agora que isto já acabou, diga-me lá, qual é o coisa? Que eu até nem venho cá muitas vezes. Não? Nunca, jamais. Me fizeram essa pergunta, é curioso. Naturalmente, a pesquisa que eu fiz, és associado naturalmente, e tenho que perguntar, claro, ao caso com Dias Ferreira, isso deixou-te algumas marcas ou não? Não, nenhumas. Viste várias vezes esse episódio e percebeste que agiste de facto como tinhas que agir? Não poderia agir de outra maneira. Nem vale a pena falar mais sobre isso. Isso para mim está morto e enterrado, já foi do século passado. O dia seguinte, onde é que já vai o dia seguinte, até comparado com esse tempo? Não vale a pena. Há só uma coisa que vale a pena. Como deves calcular, nos dias a seguir, e eu na altura, enfim, dava umas aulas, não em permanência, mas participava numa série de coisas, numa Faculdade de Comunicação em Lisboa. Nos dias a seguir, sobretudo os 3 dias a seguir, quase não houve aulas, né? Que foi assim, foi uma coisa extraordinária. E nós aproveitámos isso para explicar, sobretudo aos alunos, que era a minha principal preocupação, que na vida do jornalista há um espaço, terá que haver. A tua primeira pergunta encerra, desta nossa conversa, encerra isto que eu te vou dizer. É a única coisa que ressalta disto e que vale a pena guardar disto. Não vale tudo em televisão. Nem na rádio, nem em todo lado na vida. Não vale tudo. E jornalista, para que queira, não vale a pena andar com bandeiras a pedir a independência dos jornalistas. São independentes, temos que ser respeitados. Temos que ser respeitados e temos que nos fazer respeitar. E para nos fazermos respeitar, por vezes há uma fronteira muito ténue entre qual é o espaço do jornalista e qual é a fronteira, a ponte, entre o trabalho que se exige a um pivô ou um moderador de um programa desta dimensão e a fronteira entre o entrar pelo lado do ser humano desse mesmo jornalista, da falta de respeito perante esse mesmo jornalista. E há criaturas, cowboys, que se aproveitam disso e de outras coisas. Isto não é nenhuma coboiada. E, portanto, como não é nenhuma coboiada, há uma fronteira entre o profissionalismo, a respeitabilidade e o ser humano. E se quiseres pegar neste caso, a única coisa que sai positivo, o resto não vale a pena sequer perder tempo com isso. Não, nem me parece que se justifique. Sinceramente. Morto e enterrado, e mais do que morto e enterrado. Agora, uma coisa que dali sai. Eu, se fosse presidente do Sindicato dos Jornalistas ou de órgãos próximos do jornalismo, tinha aproveitado aquele acontecimento para explicar que essa fronteira é que é a fronteira da respeitabilidade. Não é o vir para a rua e pedir respeito e depois dizer o Paulo Garcia naquele momento teve mal. O Paulo Garcia, como pivô, não devia ter feito aquilo. Não, o Paulo Garcia fez aquilo porque o Paulo Garcia não responde só por uma determinada criatura, que pontualmente lá caiu de paraquedas. Não, o Paulo Garcia responde por toda a gente que lá está. Há mais gente a ouvir aquilo. E a fronteira ali era uma fronteira que nunca mais a agarravas quando tu perguntas da respeitabilidade. Porque foste provocado para um determinado tipo de situação. E aí tiveste que responder. Há os que gostam, os que não gostam, os que acham muito, os que acham pouco. São 1 milhão e tal a ver. Portanto, tem que se esperar isso. Agora, esse é o respeito. Nunca se deve deixar ultrapassar essa fronteira. É o que sai dali. A partir daí, não me parece que se justifique. É preciso perceber essa fronteira. Qual é a fronteira do moderador que tem que aceitar tudo? Não, se é moderador tem que aceitar tudo. O outro levanta-se, faz o pino, aperta-lhe o pescoço, dá-lhe 2 chapadas e ele, como moderador, não mexe. Não.
Tenham paciência. Isso não é ser jornalista. E muito menos ser homem. E como estamos a falar aqui do que é ser homem, eu vou ficar por aqui. Paulo, mas os seus colegas de profissão, os mais novos principalmente, não digo na SIC, mas como eu, como outros, penso que sentiram que aprenderam bastante com esse episódio. E isso para ti deixa-te satisfeito? Deixa-me muito satisfeito. E mais, sabes que é o sítio mais fotografado da SIC Notícias. É curioso. Nas visitas de estudo, invariavelmente eu sou chamado. Eu já não, porque evito também fazê-lo, e obviamente que a SIC tem esse cuidado. Mas é o sítio mais fotografado, é a mesa do dia seguinte. Foi aqui que aconteceu aquilo. Deixa-me cá fazer uma foto para depois mostrar na escola. Estive ali na mesa onde o Paulo Garcia estava, e outro rapaz e tal. E, portanto, deixou evidente que é uma marca. Acho que compreenderam melhor as gerações mais jovens, e eu fico muito feliz com isso, do que as gerações menos jovens. E eu ainda isso nunca percebi muito bem, se não perceberam porque não quiseram perceber, ou se não perceberam porque assumidamente lá não fariam aquilo que eu fiz. Não teriam outra atitude, que era respeitável. Paulo, à mesma hora do teu programa, há outros programas, outras televisões fazem este tipo de debates, ainda assim o dia seguinte é o mais visto. Porquê? Não é só por ser o mais antigo. O que é que tu encontras no teu programa que não que faz com que os espectadores, e muitos farão zapping, pode acontecer, como é óbvio. Mas porque é que tu achas que o dia seguinte continua a ser líder àquela hora? Não sei, confesso, quer dizer, não sei, calculo que saiba a razão porquê também. Eu penso que o dia seguinte o dia seguinte é um programa de informação. Sabes que eu acho que quem vê os outros programas que estão à mesma hora do dia seguinte, há dois públicos distintos. Qualquer deles distinto mesmo. Portanto, não vale a pena fazer aqui, um é melhor que aquele é melhor que... Não. Há dois públicos distintos. Há um público de uma determinada geração, ou se quiseres, de uma determinada área, até social, que vê o dia seguinte e que consegue perceber que o dia seguinte, para além daquele debate entre os três, há ali... É um programa de informação. E há um outro público que se calhar não se identifica com o dia seguinte, porque se identifica com o outro género de programas, que são... eu acho que nem sequer esse o intuito é esse, quer dizer, claramente são programas mais de entretenimento, faço-me entender? É juntares, digamos, um entretenimento a uma determinada base, digamos, televisiva. E também tem muito público, atenção. Portanto, eu não acho que o dia seguinte seja mais... Eu não consigo... A razão porque eu consigo perceber o dia seguinte, fico muito satisfeito, é porque as pessoas acharem que é melhor, não é? Porque senão não o viam. Mas ainda é tanto ser melhor ou pior, porque são programas distintos, completamente. Quem gosta de ver o dia seguinte, e eu felizmente é a maioria, não se identifica com os outros. Mas os que veem os outros também não se identificam com o dia seguinte. Também não é o que procuram à segunda-feira à noite, percebes? São coisas distintas. Uma coisa são programas de entretenimento, outra coisa é um programa de informação. E eu penso que a aposta da SIC será sempre a informação. Sempre. A SIC nunca apostará noutro tipo de situação que seja programa de informação. Os outros, enquanto programa de entretenimento, têm o seu espaço também bastante consolidado, deixa-me dizer. Tem muita gente a ver também. Ainda assim, a escolha dos comentadores também tem sido decisiva para que o dia seguinte seja líder. Tem. Há um critério, nós pretendemos que os comentadores do dia seguinte tenham características que encaixem no programa. E, portanto, e aí, pois tu se percebes bem, os três comentadores têm características completamente distintas, não é? Portanto, há um que é um guerrilheiro, não é? Uma espécie de Che Guevara ali a puxar, e depois há outro que é muito racional e muito difícil de vergar, e depois há um outro que nem é uma coisa nem outra, ou se quiseres oscila entre as duas coisas, não é? E, portanto, mas são pessoas que nós pretendemos que sejam pessoas também preparadas para discutir o programa do ponto de vista da informação, porque nós tentamos marcar a informação, tentamos ter vários temas para discussão, que são temas de informação pura e dura, e, portanto, aquilo é um programa de informação, nós queremos que seja um programa de informação, com a tal parte, digamos, mais recreativa, se quiseres, ligada mais à parte dos clubes, a parte irracional dos árbitros, se é fora de jogo, se é com a mão, que tem cada vez menos tempo no dia seguinte, porque precisamente nós partimos para outro modelo, que é um modelo mais informativo. E para isso as pessoas têm que se encaixar naquilo. Temos esse cuidado. Agora, obviamente que isso não mexe em nada com a respeitabilidade dos comentadores dos outros programas, como é evidente. Paulo, há muita gente que pergunta isto, eu vou-te perguntar antes de fecharmos esta parte. A discussão saudável continua depois de acabar o programa ou não? Na grande maioria das vezes, sim. Na grande maioria das vezes, continua. Muitas vezes até vamos os quatro conversar, enfim,
comer qualquer coisa e tal, e continuamos a conversar, às vezes outras coisas não têm nada a ver com futebol. Porque qualquer daquelas personalidades são pessoas muito ligadas, como sabes, também à vida social e à vida política do país, não é? Portanto, é saudável falar outras coisas. Quando a coisa aquece a sério, não há problema nenhum cá fora, mas o despedimento é então até para a semana. Boa noite, até para a semana. É diferente. É diferente. Mas sempre a grande cordialidade entre os teus comentadores. Tirando um período em que as coisas não funcionaram tão bem, mas esse período, graças a Deus, foi ultrapassado e, portanto, sim, fico muito feliz com isso. Paulo, mais uma pausa na nossa conversa. Já voltamos para a última parte. De facto, passa a correr e quando a conversa é boa, ainda mais, passa a correr. Já voltamos então para a última parte do nosso À Volta do Rossio de hoje, com o nosso convidado Paulo Garcia. Até já. Última parte do nosso À Volta do Rossio, hoje com o jornalista da SIC Paulo Garcia, veio até Estremoz a conversar aqui um pouco connosco, e o Paulo, com todo o gosto, aqui está, e nós vamos agora para a última parte. Este facto está a passar a correr, é muito, muito bom sinal. Paulo, mas temos falado de desporto, temos falado do dia seguinte, mas nem só de desporto tens feito, naturalmente, enquanto jornalista, tens feito outras áreas. Quando vais para outras áreas, para a área política, social, sentes também, naturalmente, à vontade, ser jornalista, é isto mesmo também. Sim, sobretudo na SIC. Na SIC há muito essa versatilidade, aliás, é quase que imposta essa versatilidade. E, portanto, eu faço isso como tu gostas também. Confesso-te que gosto de derivar. Às vezes não se deriva tanto, porque o espaço que o futebol ocupa hoje é de tal maneira importante, mas gosto. Fiz as eleições francesas, por exemplo, os debates, e soube-me bem, foi mudar ali um bocadinho a agulha e, portanto, sim, acho que temos de estar todos sempre suficientemente preparados para atacar, digamos, aquilo que nos é pedido. E quando sai do desporto, a rede tem que ser mais forte, ou seja, a preparação tem que ser ainda maior? Sim. Também muito porque a dada altura ficas tão colado à imagem do desporto que as pessoas ao verem do outro lado têm que te ver com... tem sempre tendência para fazer ali uma espécie de comparação e, portanto, esse grau de exigência acaba por ser maior. Mas também te confesso que isso acontece com toda a naturalidade, isto é, não há para mim, da minha parte, por exemplo, maior responsabilidade por ir apresentar um debate político ou social, não, mas compreendo que isso tem peso, que as pessoas, deixa cá ver como é que ele agora faz ali a parte política da coisa, se é bom, e, portanto, isso cria, obviamente, uma grande responsabilidade. Mas é uma responsabilidade, neste caso, o jornalista desportivo, ou conhecido como jornalista desportivo, tem que ter mais cuidados ainda quando passa para jornalista político, por exemplo, porque às vezes os jornalistas desportivos são vistos um pouco como, o jornalismo desportivo como um jornalismo um pouco menor, não é? Há esse estigma um pouco. Sentes isto ou já sentiste isso ou não? Já senti mais isso do que o que sinto agora. Até porque vou dizer uma coisa, a grande maioria dos jornalistas desportivos, eu já os vi fazer variedíssimas coisas e quase sempre fazem tão bem ou melhor do que os jornalistas de outras áreas. O inverso já não é verdadeiro. Jornalistas que sejam chamados para fazer desporto e que não estejam habituados a fazer desporto não fazem tão bem. É muito mais difícil o exercício de jornalismo desportivo do que era. Há aqui uma coisa que eu também parece que ajuda. Os jornalistas desportivos de hoje não são, se calhar, os mesmos jornalistas desportivos quando havia esse estigma. Vamos lá pôr aqui agora a coisa também do outro lado. Aliás, enfim, tu sabes disso melhor do que ninguém, durante muito tempo o jornalista desportivo tinha uma carteira profissional diferente do outro jornalista. Hoje em dia, felizmente, isso não... Hoje em dia não, já há uns tempos para cá que isso não acontece. Mas havia muito por parte também do jornalista desportivo a ideia de que deixa-me lá marcar aqui a minha presença, e às vezes nem sempre pelo lado positivo. E isso está ultrapassado. Portanto, hoje, o jornalista desportivo é um jornalista com a carteira profissional e tem que atacar as várias áreas, tem que estar à altura de fazer várias coisas. E a vários níveis, a nível até da própria imagem, da forma como se cuida, tem nada a ver. Eu digo isto porque no início eu ainda pertenço a uma geração em que o jornalista desportivo, às vezes, quanto mais esquisito fosse na sua prática, mais engraçado achava que era. E não era verdade. Portanto, hoje em dia, felizmente, isso está ultrapassado. Paulo, tu és, pelo que eu percebi, no dia seguinte, pelo menos, amigo de Fernando Santos.
do nosso assinador. A única pessoa que eu entrevistei que tratei por tu. E que deixei claro no início que eu ia tratar por tu e ele também, porque não estávamos mesmo à vontade para nos tratarmos por você. A partir daí estávamos à vontade para todas as perguntas possíveis e imaginárias, como aliás não podia deixar de ser. Mas foi o único jornalista que eu tratei por tu. Não é? O único elemento, digamos, que eu entrevistei, personalidade, que eu tratei por tu. Sim, eu trago esta figura porque foi campeão da Europa. Imagino, como amigo, além de português, a tua satisfação. Acreditavas que Portugal seria campeão da Europa? Não. Numa primeira fase, não. Depois, comecei a perceber que esta seleção tinha qualquer coisa de diferente em relação às outras. E esse cunho de diferença e de diferente estava a ser colocado precisamente pelo Fernando Santos. Pela personalidade do Fernando Santos. E a dada altura, eu comecei a acreditar que tu queres ver que vamos mesmo ser campeões. E vou-te ser muito honesto. Conforme te disse de início que não acreditava, quando chegámos à final com a França eu tinha uma esperança, não é convicção, mas tinha uma esperança, Portugal estava já com uma grande seleção, portanto, ia jogar em casa ainda por cima e nós nunca ganhamos aos franceses e portanto havia ali uma série de coisas, mas eu tinha a forte esperança de que nós íamos ganhar o jogo, por acaso é curioso. O elan que o Nani, há pouco tempo, numa entrevista, pôs, quando diz que entraram no balneário na véspera, para o último treino, e diz, eu convenci-me que ia perder o jogo e saí do balneário depois da palestra de Fernando Santos, a 24 horas do jogo, convencido que ia ser campeão da Europa. Foi a sensação que eu também tive. Eu confiei muito que Portugal ia ser campeão da Europa. E Fernando Santos merecia muito este título? Merece muito ser campeão da Europa. Foi muito fustigado também, em certa altura. Fustigado, foi muito. O Fernando Santos não é um clientelista, percebes? O Fernando Santos é alguém que construiu também a sua vida, o seu percurso enquanto treinador, com muito esforço. Nunca vi o Fernando Santos ligado a nenhum partido político. Nunca vi o Fernando Santos habilidoso, pela porta do cavalo, a tentar obter as coisas dele. Nunca ouvi o Fernando Santos prejudicar ninguém. E regra geral, esse tipo de pessoas levam sempre muito mais tempo a chegar às coisas, não é? Mediaticamente é mais fácil quando se pertence a outra área, que se acha que vale tudo para se atingir as coisas. E o Fernando era um pé frio, lembras-te do Fernando Santos ser um pé frio? Era um pé frio no Sporting, no Porto ganhou um campeonato, mas isso toda a gente ganhava. No Benfica foi despedido a seguir um jogo com Leixões no Bessa. No Sporting foi despedido, estava numa digressão aos Estados Unidos e leu num jornal que estava despedido, nem sequer se deram ao trabalho de ligar. E o Fernando teve que ir para a Grécia, teve que procurar o espaço dele noutros lados para se afirmar como treinador e portanto eu estou convencido que quando ele termina o jogo e ele percebe que é campeão da Europa, o Fernando Santos percebe que de repente tudo aquilo por qual ele tinha passado, e é um excelente treinador, deixa-me dizer. Agora, como aliás se prova, mas acho que ele deve ter sentido compensado tudo isso, desses anos em que era o tal pé frio, não é? E agora é um pé quente, que agora até ganha muitos jogos no último minuto, não é? Às vezes farto-me dizer, tu às vezes não mereces ganhar, mas lá vais ganhando no último minuto, o que é prova que agora és um pé quente, não um pé frio, não é? Mas é verdade, é verdade. Paulo, gostas muito de futebol, naturalmente trabalhas muito no futebol, mas o teu filho joga hóquei patins. Como é que o Tomás começou a calçar os patins? Muito por influência dos primos. Os primos jogavam na altura na Salesiana e ele começou a ver os primos que são mais velhos. Já são os dois séniores até. Começou a vê-los jogar na Salesiana e começou a ganhar aquele bichinho e ver os primos treinar e jogar, e foi a partir daí que ele começou também na Salesiana. E depois o Benfica, depois o Paço de Arcos, agora de novo no Benfica. Novo Benfica, exatamente. Como é que está o Tomás enquanto jogador? Está a fazer pela vida, como eu costumo dizer, está à procura do espaço dele, está a trabalhar, porque isto sem trabalhar não se vai a lado nenhum, muito menos num clube desta dimensão, e portanto é preciso estar à altura, e ele, acho que a grande vitória dele foi ter regressado. Dificilmente um jogador nas camadas jovens sai e depois regressa, não é? E ele teve esse privilégio, e portanto é o primeiro sinal também da sua qualidade. Portanto, trabalha muito, sem trabalhar não se consegue as coisas, e portanto a máxima que eu há pouco te dizia é a máxima que lhe dou a ele muitas vezes, que é, às vezes não é o primeiro a chegar, é o que fica, e esse tem que estar preparado.
para as oportunidades tem que estar preparado. Com humildade, com muito espírito de sacrifício. E eu penso que ele isso pelo menos apreendeu. Agora espero que ele também seja mais qualquer coisa para além de jogador de hóquei, não é? Mais jogador de hóquei. Espero que na vida arranje outras áreas também, porque o desporto é extraordinário e é muito importante. Ele deve aproveitar muito esta presença no Benfica, jogar num clube da dimensão do Benfica. Eu nunca, não joguei no Benfica, mas joguei noutro grande clube e, portanto, nas camadas jovens, sei o peso que isso representa, a responsabilidade, mas o prazer, não é? Um dia mais tarde poder dizer que vestiu uma camisola com o peso e com a dimensão da camisola do Benfica, acho que para ele é muito importante. Como é que te sentes a vê-lo jogar? Sentes que tem crescido muito depressa também? Pois eu acho que isso é a primeira coisa que eu vê-lo, a perceber como ele começou a patinar na Salesiana muito pequenino, com 4 anos, e vê-lo agora júnior com 17 anos ou 18, é realmente, para um pai é uma diferença muito grande. Confesso que às vezes tenho uma dificuldade em ser, aí sim, aí tenho uma dificuldade em ser isento, não é? Ao ver o meu filho. É das poucas coisas em que eu ainda acho que tenho o direito e a legitimidade de poder saltar e viver as alegrias dele, ou também sentir as tristezas dele, é normal. Queres que ele seja jornalista ou não? Ele já quis ser jornalista, agora penso que os ideais de vida dele passam muito pela música também, é um apaixonado, é um talento a esse nível também. Não o vejo tanto agora como jornalista. Acho que era uma profissão muito bonita, eu tenho muito orgulho em ser jornalista e, portanto, se o Tomás tivesse que ser jornalista, eu sentia-me muito orgulhoso. Mas há uma coisa que para mim é muito importante, é que ele seja realmente qualquer coisa que lhe diga a ele qualquer coisa. Ser ele a escolher o que quer ser. Agora, há uma coisa que ele tem que ser, em tudo o que quiser ser na vida, tem que ser bom e tem que ser honesto, tem que ser competente. Porque quando se ganham coisas na vida sem ser com a competência e com a honestidade, essas vitórias são tão efêmeras que é muito complicado. Eu há pouco dizia, penso que até de microfone fechado, quantos jornalistas, quantos companheiros de trabalho, camaradas de profissão eu tive ao longo destes 27 anos de carreira, que chegaram muito primeiro às coisas, que lhes foram dadas essas oportunidades, e alguns deles nem jornalistas são. E alguns é pena, porque têm talento e grande qualidade. Portanto, isto é para trabalhar. Na vida é preciso trabalhar, é preciso sofrermos, é preciso termos poder de encaixe, muito poder de encaixe, e é preciso lutarmos muito pelas nossas coisas e pelos nossos sonhos. De outra maneira, eu não vejo que isto valha a pena. És crítico do Tomás e o Tomás é crítico do Paulo ou não? Eu sou crítico do Tomás, quando é para... Ó pai, o que é que achaste? A minha crítica é, por vezes, até um bocado violenta, no sentido em que não sou o pai tradicional, que acho que o meu filho é o melhor de todos e que o resto é tudo mau e que o meu filho é que é bom. Mas também não escondo, quando entendo que o meu filho tem qualidade e faz coisas bem feitas, também lhe digo. Não é? Eu acho que só se deve criticar quando se tem capacidade para elogiar. Agora, em relação a ele é muito mais crítico comigo do que, apesar de tudo, eu sou com ele. Ele é muito crítico. Eu gosto de ouvir a opinião dele. Tanto no sentido daquilo que ele vê enquanto espectador, até no sentido estético, que é uma coisa que eu acho muita graça. Ele dizendo, não gostei daquela combinação de roupa. Desculpa lá, já te digo o que é que acho do resto. Mas em relação àquilo, logo por aí, não gostei. Ou gostei. E, portanto, eu gosto muito de ouvir. Ele vê o dia seguinte? Ele vê o dia seguinte. Sempre? Sempre. Vê convicto, não vê por ser obrigado, percebes? Mas vê com convicção. Gosta do programa. E o Paulo Garcia vê o dia seguinte também? Sempre? Paulo Garcia vê quando chega à casa. Vê num contexto muito crítico e muito profissional. Não te nego que chega a casa, às vezes com fome, porque como o menos possível antes do programa. E chego a casa, estou a comer qualquer coisa e estou a ver o programa e estou a ver o programa completamente à distância. Estou a ver o que é que o Paulo Garcia faz, o que é que o Paulo Garcia disse, o que é que o Paulo Garcia perguntou, porque é que o Rui Gomes da Silva respondeu ali, porque é que o Zé Guilherme Aguiar respondeu daquela maneira, e porque é que o Paulo Garcia a seguir não fez a pergunta assim, ou não consigo vê-lo dessa maneira, percebes? Como um elemento completamente à margem de mim, como o pivô da televisão, o moderador do dia seguinte. E isso tem-me ajudado muito também a corrigir muitas coisas. Como é que é um dia de folga do Paulo Garcia? Não serão todos iguais, imagino, não é? Mas... Não serão todos iguais, mas aí confesso-te que é um dia completamente fora do mundo do jornalismo. O meu dia de folga é muito com o meu filho, com a minha mulher, com a minha família, é muito em convívio, é muito em... No dia em que eu estou de folga, procuro estar mesmo de folga. Para teres uma ideia, eu se estou de folga vou comprar os jornais, mas não os leio naquele dia, leio-os no dia a seguir. Se eventualmente bate, que é raro, mas se bater num jogo, e que para mim é importante, hoje em dia se é possível fazer, obviamente, eu se não vejo o jogo em direto, vou depois para casa às 2 da manhã ou à 1 e vou ver então o jogo.
mas procuro dissociar-me o mais possível, porque é complicado, é muito o trabalho da televisão, sobretudo o trabalho que eu faço, é um trabalho muito desgastante, muito pressionante, e tu, se não te tentas dissociar às vezes um bocadinho disso, tentas-te afastar, tu estás permanentemente a pensar naquilo, nem sequer, eu já me aconteceu acordar à meia da noite para ir ao meu telemóvel registar 2 ou 3 perguntas que me lembrei quando acordei. Portanto, acordo a pensar em 1 ou 2 perguntas, levanto-me, vou para o telemóvel a apontar as perguntas, em especial na véspera do dia seguinte, que é quando estou mais em cima do programa, se não me esqueço de fazer esta pergunta assim. E portanto, para tu te libertares um bocado, tens que te afastar o mais possível. Sentes que és conhecido e reconhecido na rua? Sinto. E enquanto isto for assim, eu continuo a ser um completo apaixonado por aquilo que faço. Sinto que sou conhecido, exatamente, muito pertinente o que estás a dizer, porque eu sinto-me conhecido e sinto-me reconhecido. E isso para mim é muito importante. Até, enfim, eu vou muito poucas vezes às redes sociais, a não ser em questões que eu preciso de ir, também do ponto de vista profissional, mas até esse nível isso acontece. Isso é algo que me deixa muito orgulhoso, muito feliz. É as pessoas me respeitarem, percebes? Me reconhecerem, que é uma coisa que para mim é muito importante. Sabes que aqui é o segredo de uma profissão pública, está um bocadinho nisso também, sobretudo a nível de uma imagem televisiva. Eu irrita-me um bocado a ideia olha, eu vi ali naquele programa, como é que se chama aquele que faz, aquele que apresenta? Não, eu prefiro que digam assim, Paulo Garcia, que apresenta ao dia seguinte, é um verdadeiro zero à esquerda. Mas é o Paulo Garcia, as pessoas sabem que é. Estive a ver o Paulo Garcia ontem no dia seguinte. Como é que é possível o Paulo Garcia ter feito aquela pergunta? Outra coisa é, aquele que faz aquele. E, portanto, eu fico muito feliz das pessoas me conhecerem e me reconhecerem. Não tem necessariamente de gostar de mim. Portanto, sentes que as pessoas hoje em dia conhecem os comentadores do dia seguinte, mas também sabem Exatamente. Quem é que é o moderador e conhece o trabalho do Paulo Garcia. É isso que tu penso sentes? que sim. É o que eu sinto. Paulo, há muito mais coisas que eu gostava de perguntar, o nosso tempo está de facto a chegar ao fim. Ainda assim, como é que tu te imaginas daqui a mais 10 anos? Com 19 anos do dia seguinte? Ou não? Não me consigo imaginar, sinceramente, daqui a 10 anos o que é que nem sequer isso nesta altura me marca, digamos, percebes? Não consigo. Eu vivo de forma tão intensa, por razões até várias, não é? Normais, eu vivo tão intensamente a minha vida profissional neste momento, que não consigo projetar esse nível. Há uma coisa que eu tenho a certeza, quando um dia SIC, eu só trabalhei para 2 órgãos de comunicação social ao longo da minha carreira, percebes? Não sei se isso é bom ou se é mau, mas eu só trabalhei para a SIC e para a Rádio e Difusão Portuguesa, na Rádio Comercial e na Antena 1. 27 anos só com 2 empresas, dá que pensar, não é? Porque é que este indivíduo só trabalhou nestas 2 empresas? E o que é que deve a essas 2 empresas? E eu devo tudo o que sou como profissional à SIC e à Rádio Difusão Portuguesa, que é mais conhecida pela Antena 1. Hoje o que sou devo a eles. E, portanto, tenho esse reconhecimento. Quero continuar a fazer as coisas que faço, enquanto sentir que estou à altura da responsabilidade daquilo que me pedem, que eu próprio, que sou muito crítico e muito analista, às vezes até demais, daquilo que faço, me sinta confortável naquilo que vejo e naquilo que ouço, na linha de tu me perguntar se eu vi ao dia seguinte ou se vi outras coisas que faço. Isto do meu lado, quando eu sentir que eventualmente não estou à altura ou que estou a começar a não ter capacidade de resposta, ou porque estou cansado já, ou porque estou saturado, eu não tenho qualquer dúvida que serei o primeiro a afastar-me. Há o outro lado, que é a SIC, não é? Um dia achar que a opção terá que passar por outra pessoa. E isso é respeitável. Agora, são muitos anos já, portanto isso eu sinto-me muito orgulhoso de merecer essa confiança durante este tempo todo e não ver do lado das pessoas qualquer reserva em relação a isso, percebes? Isso é muito importante para um profissional. É eu ver que, eu agora não devia dizer isto, não é? Porque isto depois, se é ouvido na SIC, as pessoas acham uma certa piada. Mas sabes que eu nunca pautei a minha carreira pela parte financeira. Quer dizer, nunca deixei de fazer as coisas ou não faço as coisas porque vou ganhar muito dinheiro.
Eu faço porque, e também não me queixo daquilo que ganho, confesso. Mas quer dizer, não faço isso por isso, faço isso porque é uma coisa, eu faço tudo na minha vida por paixão. Eu não consigo trabalhar sem paixão, não consigo lidar com alguém sem estar apaixonado por essa pessoa. Os meus amigos são pessoas que eu adoro, são pessoas que eu preservo acima de tudo, são poucos, mas são pessoas que eu preservo, a minha família eu preservo acima de tudo. Eu tenho que estar apaixonado pelas coisas e eu apaixonei por completo pela SIC. Sou um apaixonado pela SIC, devo tudo à SIC. A SIC deve-me um pouco, mas eu devo muito à SIC. E na Antena 1, enquanto lá estive, e na Rádio Comercial também, percebes? Portanto, tudo na minha vida tem sido feito nesta base. Daqui a 10 anos, olha, será o que Deus quiser. Sentes, e a SIC Notícias fez há pouco tempo 16 anos, olhas para o símbolo da SIC Notícias e sentes que está ali muito de ti também? Está muito de mim. Não está só de mim, está de muitos profissionais, de muita gente que acreditou neste projeto, que acreditou que era possível ter uma grande televisão de informação em Portugal. E a SIC é uma grande televisão de informação em Portugal. A SIC é informação. Ponto. E agora dei muito de mim, está muito de mim nesta SIC Notícias, muito desse amor, dessa paixão, dessa entrega, está muito retratada nesta SIC Notícias. Eu sei que não vou a tantas festas quanto isso, e isso irrita um bocado as pessoas da SIC, porque eu não sou muito de ir às festas, mas a minha festa na SIC não é um cálice de vinho do Porto, ou um cálice de vinho, é muito mais do que isso. Mas profissionalmente ainda há espaço para cresceres bastante na SIC? Pensas nisso? Sim. Quero crescer mais ainda, claro. Quero fazer outras coisas e acho que vou conseguir fazer, mas também acima de tudo quero continuar a consolidar um trabalho e um espaço que é visto por milhões de pessoas e, portanto, para mim é muito importante continuar a consolidá-lo. Olha, agora vou-te dizer em primeira mão, vou começar a fazer uma coisa através da SIC Internacional para a África, só para a África, para Angola, Moçambique e Cabo Verde, que me está a dar um prazer extraordinário. Começa agora em meados de março, e que é um programa só para a África, que é uma coisa que me está a dar muito prazer. Podemos saber que tipo de programa é que é? Não, tem uma vertente desportiva, que engloba inclusive o desporto, tanto nesses países como cá, uma mistura. É a primeira, digamos, a primeira entrada da SIC Internacional no mercado angolano, moçambicano e Cabo Verde, numa junção de coisas, de temas, de convidados e de tudo. E convidaram-me para eu apresentar e, segundo me disseram, também muito porque as pessoas lá gostavam que fosse eu a fazê-lo. Isso deixa-me muito orgulhoso, porque o dia seguinte é uma espécie de castelo intransponível nos países da expressão portuguesa, uma loucura total. E eu gostava de um dia levar o dia seguinte, sobretudo a Angola, Moçambique, Cabo Verde, gostava muito que um dos programas um dia fosse nesses países. Estamos quase a fechar, Paulo. O que é que ficou por dizer? Que queres... Com qual queres fechar a nossa conversa de hoje? Não, ficou por dizer, acho que fica sempre, não é? Claro. Para já quero-te agradecer bastante por teres-me convidado. Não sou muito de entrevistas e não sou, assumidamente não sou. Mas quando me convidaste, aceitei logo e aceitei com muito gosto, porque também te conheço e respeito, sei o teu trabalho. E vir a Estremoz, portanto, conseguir que as pessoas também aqui, através da rádio, ouçam o outro lado. Às vezes não ouvem tanto, às vezes é mais em Lisboa e, portanto, isto vive muito para além disso. E eu estou aqui com todo o gosto, com todo o prazer, quero-te agradecer muito o teu convite e acho que espero que tenha valido a pena também. Valeu, sem dúvida. Eu é que te agradeço de facto teres vindo até nós. Penso que é uma emissão que fica na história deste nosso programa. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. Muito obrigado. Felicidades. Foi o Paulo Garcia hoje connosco no nosso À Volta do Rossio, o jornalista da SIC, moderador do programa O Dia Seguinte. Meus amigos, para a semana cá estaremos com outro convidado ou convidada. Temos repetição às 10 da noite de hoje e no sábado às 4 da tarde. Obrigado a todos. Boa semana.